Eu sou a Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica. Estamos aqui nesse podcast da Frente Parlamentar Ambientalista com João de Deus, coordenador da Rede de ONGs da Mata Atlântica, especialista nesse bioma, que é a casa de 70% da população brasileira. A Mata Atlântica se estende por mais de 15% do nosso território e é responsável por manter os recursos hídricos, ou seja, a água, por garantir a manutenção do clima e a biodiversidade e por emprestar de forma muito generosa uma de suas espécies para dar nome ao nosso país, Brasil. Somos o único país do planeta, não é, João, que tem nome de árvore. E também somos o único bioma brasileiro que conta com uma lei especial. Até hoje, a Mata Atlântica é o único bioma brasileiro que tem a sua lei especial de proteção e uso sustentável da floresta. Então, eu gostaria de pedir para o João comentar um pouco para nós a importância da lei da Mata Atlântica. Oi, Malu. Prazer estar aqui discutindo com vocês sobre esse tema, né, tão relevante, principalmente nesse momento em que nós temos uma série de ameaças, né, à própria política ambiental como um todo, mas é importante frisar, né, como a Malu bem lembrou, a Mata Atlântica é o bioma onde, basicamente, se estabeleceram, né, as grandes cidades, os grandes aglomerados urbanos e, obviamente, ao longo desses séculos, né, foi um dos biomas extremamente impactado, né, hoje um dos biomas mais ameaçados do planeta. Mas, a despeito de tudo isso, né, nós temos ainda uma enorme biodiversidade relacionada com a Mata Atlântica e serviços ambientais absolutamente essenciais para garantir a qualidade de vida dessa população enorme, né, que vive nos domínios da Mata Atlântica. Não foi por outra razão, né, que o Constituinte, em 88, incluiu a Mata Atlântica dentre os biomas considerados como patrimônio nacional. Então, efetivamente, a Mata Atlântica, né, mesmo no plano formal, é um patrimônio nacional e precisa ser entendido como tal, né? A própria Constituição Federal, ela estabeleceu que esses espaços considerados como patrimônio nacional, eles precisam ter um regramento para o uso e a conservação na forma de lei, né? E aí, nesse aspecto, nós avançamos com a edição da Lei da Mata Atlântica, né, que foi um marco bastante significativo, né, e que também é fruto, é importante aqui frisar, né, de um amplo processo de pressão popular, né? A própria SOS Mata Atlântica tem a sua origem muito vinculada, né, até com toda essa luta de conscientização da população para a necessidade de termos instrumentos de preservação e conservação dos recursos naturais da Mata Atlântica e que vieram se consolidar com a lei, né, já que essa proteção inicial, ela, até por conta da grande criticidade, né, foi feita através de decretos, que gerava uma certa instabilidade, uma certa insegurança do ponto de vista jurídico, né? A aprovação da lei em 2006, né, e depois rapidamente tivemos a regulamentação com a edição do decreto em 2008, o decreto que regulamentou a Lei da Mata Atlântica, de tal maneira que nós tivemos a construção de um arcabouço de proteção extremamente relevante para garantir a conservação e o uso sustentável do que restou desse bioma, né, que nós mencionamos há pouco, é extremamente relevante e importante. Então, é mais do que essencial, né? Além da importância, né, nós precisamos, como sociedade, ter um trabalho constante de procurar garantir a observância desses requisitos legais, fazer com que os órgãos públicos, né, respeitem e cumpram, né, e cobrem
a observância desses instrumentos, porque nós temos aí um patrimônio nacional extremamente relevante, mas que está ameaçado, né? E que, infelizmente, hoje, nós temos um quadro, inclusive, de iniciativas parlamentares que, de certa maneira, procuram fragilizar esse arcabouço legal de proteção da Mata Atlântica, né? Então, nós precisamos estar muito atentos e garantir, né, que essa conquista da sociedade, que foi a edição da Lei da Mata Atlântica, ela não só se mantenha, mas ela se constitua numa lei para valer e que nós tenhamos a capacidade de fazer a cobrança, né, de fazer esse acompanhamento e a cobrança da sociedade civil para que essas normas de proteção da Lei da Mata Atlântica sejam efetivamente observadas e, com isso, a gente consiga conviver, né, de forma racional, de forma sustentável com esse valiosíssimo patrimônio. João, eu acho que nós, desde a redemocratização do país, ou seja, desde a edição da Constituição de 88, que você aponta que trouxe aí a proteção da Mata Atlântica como patrimônio nacional, né, um capítulo inteiro de meio ambiente. Desde esse período até hoje, acho que nós não tivemos tantos ataques ou tantos atentados à lei da Mata Atlântica, e afrontas, né, desrespeito com uma sinalização terrível, que foi aquela que ficou conhecida como passar a boiada, né, sobre a lei da Mata Atlântica, sobre a legislação ambiental brasileira, e atacar de forma explícita todas essas conquistas da sociedade. Então, apesar de estarmos nesse momento de emergência climática, na década da restauração dos ecossistemas, né, declarada pela Organização das Nações Unidas, ou seja, era para o Brasil estar subindo a régua em termos de políticas públicas de meio ambiente, de conservação da Mata Atlântica, mas a gente teve aí um ataque, essa boiada, esses sinais de que a proteção ambiental ia na contramão do desenvolvimento, deu no que deu, né? Tudo errado, e acho que as populações, eu queria que você comentasse um pouco como que a população que vive na Mata Atlântica vem sendo duramente afetada e penalizada com esses equívocos, especialmente com a tentativa, por exemplo, de regularizar ocupações em áreas urbanas de faixas de preservação permanente no entorno de rios, reservatórios, né? Ou seja, de tudo aquilo que era protegido e que passou a ser, então, desprotegido pelo nosso governo ou desgoverno, trazendo aí resultados terríveis para a população. Queria que você comentasse um pouco essa situação. Inicialmente, Malu, é importante a gente ressaltar, né, que a questão das mudanças climáticas, o problema decorrente, né, desses eventos cada vez mais intensos e recorrentes, eles têm afetado muito diretamente a região da Mata Atlântica, que é basicamente a região costeira, né, é a mais ameaçada, tanto pelos processos de erosão costeira, mas agora, muito frequentemente, nós temos tido essa alternância de períodos de estiagens prolongadas, em que cidades inteiras, mesmo metrópoles como Curitiba, né, ficam numa situação de absoluta emergência em função do risco até mesmo de abastecimento. E é importante a gente lembrar que todas essas cidades têm suas fontes de abastecimento vinculadas à conservação da vegetação nas áreas de mananciais. Um outro problema que tem se acirrado de forma muito grave, né, são essas inundações recorrentes, né, que não só causam prejuízos materiais, né, inclusive não só individuais, mas o poder público tem
assumido um custo, né, bastante significativo para fazer frente a essas emergências, né, além da perda de vidas humanas, né, que, infelizmente, a cada período de chuvas torrenciais, você tem inundações, você tem deslizamentos de terra, soterrando casas, né, famílias inteiras, além das perdas materiais, perdendo seus entes queridos. Então, essa absoluta necessidade, né, de se trabalhar um processo de mitigação desses efeitos passa necessariamente pela reabilitação de espaços naturais da Mata Atlântica. E, infelizmente, a gente tem assistido, mesmo com todos esses eventos que estão sendo registrados ultimamente, o que nós assistimos é um direcionamento completamente contrário, né? Como, por exemplo, a aprovação dessa lei que, na prática, procura reduzir as faixas de proteção ao longo dos cursos d'água exatamente nas áreas urbanas, que são as áreas mais afetadas, né? Então, se nós temos hoje já áreas de risco, né, e que, pela recorrência desses eventos, não é mais uma suposição, né, as pessoas têm plena ciência de que estão vivendo numa área de risco, e, na grande maioria, se mantém ali por falta de condições mesmo de se deslocar para um outro ponto, né? E aí a responsabilidade do poder público, né, que já deveria ter feito esse mapeamento de áreas de risco, já deveria estar implantando processos, né, de reassentamento dessas comunidades, principalmente de comunidades carentes, né, que ficam sujeitas a todos esses efeitos nefastos. Praticamente, você tem um processo extremamente tímido nessa direção, e, ao contrário, né, aparece essa proposta legislativa que acaba se configurando depois, né, como lei, permitindo que os municípios, né, reduzam as áreas de proteção. Ora, isso é uma insanidade, né? Quase que um atentado contra o desenvolvimento sustentável, contra a garantia mínima de qualidade de vida das pessoas que vivem nas cidades. Então, assim, é assustador, né, como esse fenômeno de redução, né, dos instrumentos de proteção tem avançado de forma célere, sem uma resposta mais ativa da sociedade, né? Eu acho que, só para mencionar um outro ponto que é absolutamente crucial nesse aspecto, né, e que aí envolve também as áreas rurais. Recentemente foi divulgado um estudo, né, Malu, que mostrou que mesmo a água servida nas torneiras, que nós pagamos, né, para as concessionárias de serviço público, na imensa maioria das cidades, está chegando nas nossas torneiras com um nível elevadíssimo de contaminação, e principalmente contaminação decorrente de agrotóxicos, né? O que isso significa? Que toda aquela função de proteção, né, que a vegetação ciliar presta, né, para garantir a qualidade da água, ao não haver esse tipo de controle, né, e permitir que nas áreas rurais, né, você tenha frequentemente esse caso, né, de cultivos agrícolas chegando praticamente até o limite da água dos rios, isso faz com que o carreamento desses compostos, né, seja absolutamente inevitável. Então, aquela função de tamponamento que a vegetação exerce, né, que funcionaria como um filtro para reter esses contaminantes, isso nós perdemos em boa parte dos nossos cursos d'água, e o que é mais trágico, né, de maneira que está contaminando até mesmo as áreas que hoje são utilizadas como mananciais de abastecimento público. Isso eu acho que é necessário que a população tenha ciência, porque vamos dizer, é o relato de uma tragédia anunciada, porque nós estamos falando aqui de algo que tem uma relação muito direta com saúde pública. As pessoas estão consumindo uma água de qualidade ruim, que envolve um risco de saúde pública imenso, né? E, basicamente, com um regramento hoje no Brasil que entende que essa água é potável, né? Então, a sociedade precisa
realmente levantar e tomar ciência, né, do grande risco que hoje isso envolve e que, de certa maneira, né, a má utilização dos nossos recursos da Mata Atlântica, e aí principalmente, né, falando na vegetação que protege nascentes e cursos d'água, é algo que nós deveríamos estar com um amplo processo, né? E aí lembrando que nós estamos na década da restauração, com um amplo processo de reabilitação, no mínimo dessas áreas, né, Malu, que são absolutamente essenciais. O Código Florestal, em 2012, quando foi aprovado, ele procurou construir um pacto exatamente para que nós pudéssemos avançar nesse processo de restauração, pelo menos de APP. Né? E veja, nós já passamos 10 anos e praticamente nada avançou. Né? Então, esse movimento, essa letargia é que nós precisamos realmente superar. A sociedade não pode mais assistir passivamente a tudo isso. Quer dizer, na verdade, o Brasil caminhou nesses últimos 3 anos na contramão daquilo que nós deveríamos estar colhendo e fazendo, né? Nós tínhamos um programa, foi muito importante, até agora a gente abordou aqui o risco, né, a ameaça e o retrocesso que foi a mudança da aprovação pelo Congresso Nacional de uma lei que repassa aos municípios brasileiros a definição das faixas de proteção das áreas de preservação permanente nas áreas urbanas, o que era definido por norma federal do Código Florestal, que não fazia nenhuma diferença, nenhuma distinção entre a área de preservação urbana ou rural, até porque os rios não conhecem, não reconhecem, né, esses limites políticos administrativos, e muitas vezes é o próprio rio que faz a divisa entre uma cidade e outra, entre um município e outro. Mas nós já deveríamos ter, e está no nosso compromisso do Brasil, a recuperação de 4 milhões de hectares em áreas de preservação permanente só da Mata Atlântica. Se nós fizermos isso até 2030, esse era o programa que estava no Planaveg, né, um plano nacional de recuperação da vegetação nativa, nós estaremos aí dando um passo, contribuindo, trazendo a Mata Atlântica para contribuir com o Acordo de Paris, com a nossa meta para o Acordo de Paris. Né? Nós deveríamos restaurar 15 milhões de hectares de florestas, gerando empregos verdes, sustentabilidade, segurança hídrica, enfim, e neutralizando as emissões da agropecuária no Brasil, né? Para que a gente tivesse uma agropecuária aí neutra em emissões de carbono. Então, a gente foi na contramão, né, João? Mas eu gostaria que você falasse também para nós, para todo mundo aqui, de um projeto de lei que ameaça sobremaneira as fisionomias da Mata Atlântica, que mexe com o recorte da Mata Atlântica, que está definido pela comunidade científica e ataca diretamente os campos de altitude, excluindo essa importante fisionomia da floresta, do bioma Mata Atlântica, da lei que a protege. O que você pode contar para nós sobre esse projeto de lei aí, que é o 364 de 2019, né? Esse projeto de lei do deputado Alceu Moreira, aqui do Rio Grande do Sul, ele, na verdade, procura retirar do conceito de Mata Atlântica as formações de campos de altitude. Né? Isso é uma dupla ameaça. Né? Por quê? Primeiro, os campos de altitude são formações extremamente importantes do ponto de vista de biodiversidade e também sobre o aspecto hídrico. É muito relevante, porque esses campos de altitude são formados, né, por vegetação herbácea em áreas de maior altitude, que, na maioria das vezes, estão associadas também com formação de turfeiras, que são vinculadas diretamente à manutenção de nascentes de grandes bacias hidrográficas. Né? Então, esses campos de altitude, eles funcionam mais ou menos como, trazendo aqui fazendo uma analogia, Malu, seria como a grande caixa d'água da Mata Atlântica. Né? As turfeiras armazenando essa água
que mantenha a regularidade das nascentes de grandes bacias hidrográficas e também, na maioria das vezes, funcionando essas áreas de campo de altitude como áreas excepcionais para recarga de aquíferos. Então, sob o aspecto hídrico, é um contrassenso sem tamanho retirar proteção. Sobre o aspecto de biodiversidade, da mesma maneira, porque essas áreas são áreas de formação vegetal relictual, ou seja, elas representam uma flora mais antiga de um período em que o clima aqui era diferente, não era um clima ainda tropical, né? Então, à medida que o clima foi se tornando mais quente e úmido, nós fomos observando o avanço dessas formações diversas de florestas, né, que caracteriza a Mata Atlântica, né, normalmente a gente associa muito diretamente, né, a Mata Atlântica com essa exuberante floresta, mas esses espaços de maior altitude, onde a temperatura é mais baixa, o solo é mais raso, né, ali se manteve aquela vegetação antiga, desse clima mais seco e frio do passado. Então, em função disso, nós temos um nível de endemismos e de espécies raras nesses espaços extremamente elevado. O que, considerando também que já são áreas naturalmente reduzidas, né, porque grande parte do território da Mata Atlântica já sofreu esse processo de mudança climática e está hoje coberto por vegetação florestal, nós estamos falando de áreas que são relativamente pequenas e que têm toda essa importância. Então, nós tínhamos que estar ampliando a proteção, né, garantindo uma proteção até mais restrita a esses ambientes, né, até porque, do ponto de vista também de utilização, para a maioria das atividades humanas, esses ambientes não são realmente ambientes muito favoráveis, né, não geraria nenhum impacto socioeconômico maior. Mas nós tivemos, por incrível que pareça, essa iniciativa, né, desse parlamentar, o Alceu Moreira, procurando retirar a definição de campo de altitude das formações que compõem a Mata Atlântica. Qual é o outro problema com relação a essa iniciativa? Isso cria um precedente muito perigoso, Malu. Por quê? A Lei da Mata Atlântica, ela remeteu ao IBGE a competência para fazer essa definição das delimitações de formações que compõem o bioma. Ora, isso é um assunto eminentemente técnico, né? Não é uma discussão política. E não por outra razão, a Lei da Mata Atlântica, ela remete ao órgão responsável pelo mapeamento no Brasil, que é o IBGE. E o IBGE já fez isso, né? Nós já temos o mapa da área de aplicação da Lei da Mata Atlântica, o CONAMA já fez a regulamentação para os estágios sucessionais, então nós temos todos os instrumentos para cumprir o que a Constituição diz nas áreas de campo de altitude, como nos demais ambientes da Mata Atlântica, né? Ou seja, aqueles campos que estão em situação de formação secundária e estágio inicial, eles têm uma flexibilidade maior de uso. Os campos de vegetação secundária, estágio avançado, ou mesmo essas áreas relictuais que são caracterizadas como primária, a Lei da Mata Atlântica dá uma proteção maior. Ou seja, não há nenhuma razão plausível para avançar com essa proposta, porque o regramento que regulamentou esse mando constitucional está garantido pela Lei da Mata Atlântica, o decreto e a resolução que o CONAMA já aprovou. E, segundo, é inadmissível que a gente admita esse tipo de retrocesso, criando esse precedente perigoso. Por quê? Se o Congresso Nacional se sente agora à vontade para ir contra o órgão técnico responsável e passar ele a delimitar o que é ou não é Mata Atlântica, passado esse projeto de lei, amanhã pode ser que algum parlamentar ache que Restinga não faz parte da Mata Atlântica, que Manguezal tem que sair da Mata Atlântica, que floresta umbrófila mista, mata de araucária, não é Mata Atlântica. E aí é um precedente extremamente perigoso. Então, assim, resumidamente, né, Malu, me assusta muito esse projeto do Alceu Moreira, tanto pelo fato de estar retirando da proteção um dos ambientes que, na minha avaliação técnica, seria aquele em que a gente deveria estar envidando os maiores esforços para garantir a conservação do pouco que sobrou, mas, fundamentalmente, por abrir esse precedente perigoso de tirar do IBGE essa competência que a Lei da Mata Atlântica estabeleceu.
Aí a gente vê dois ataques diretos, né? Um, a própria lei da Mata Atlântica, e outro, o conhecimento técnico científico, que vem sendo desrespeitado, acho que como nunca, né? A gente tem tanto a participação da sociedade sendo atacada nos órgãos como o CONAMA, né? Nos conselhos participativos, que fazem parte daí da governança democrática do país, como nos ataques à ciência, né? A gente acabei vendo aqui, estava fazendo uma pequena leitura dos programas de governo dos candidatos a presidente da República que já estão aí registrados, e o do nosso atual presidente da República quer tirar do INPE a competência para monitorar as florestas, os remanescentes florestais, né? Então, é muito, muito triste isso. Agora, você falou dos estágios sucessionais da Mata Atlântica, e um outro projeto de lei, que é o 686 de 2022, ele passa a permitir o corte de vegetação secundária da Mata Atlântica sem autorização prévia do órgão ambiental dos estados, em propriedades rurais que estejam com a reserva legal demarcada e preservada. Como é que você vê isso? Quer dizer, quem vai dizer qual era o estágio daquela vegetação quando ela for cortada? Como é que você vê esse projeto de lei? Então, para o território da Mata Atlântica, Malu, eu vejo com extrema apreensão, porque esse projeto de lei, que de autoria do José Medeiros, que não é parente meu, é bom frisar aqui, ele conflita diretamente com a Lei da Mata Atlântica, porque a Lei da Mata Atlântica ela deixa bastante claro que, sobre áreas de remanescentes secundários, toda supressão ela tem que ser precedida de autorização do órgão ambiental, né? Mesmo naqueles casos de maior flexibilidade, que seria a vegetação secundária em estágio inicial, a Lei da Mata Atlântica não deixa essa abertura da supressão sem autorização. Então, para o ambiente da Mata Atlântica, seria um duro golpe na Lei da Mata Atlântica, primeiro porque hoje os remanescentes que nós temos, Malu, em grande parte são remanescentes secundários, né? E o projeto de lei ele também não faz nenhum tipo de qualificação sobre essa vegetação secundária, é genérico. Então, isso significa dizer que, se prosperar isso, haveria, então, um entendimento que, numa área de Mata Atlântica com vegetação secundária em estágio avançado, eu poderia suprimir a vegetação fora da reserva legal sem autorização prévia do órgão ambiental. É um conflito direto. Isso, obviamente, vai gerar um nível de judicialização muito elevado, né, criando um grau de insegurança jurídica tremendo. Mas, mesmo fora da Mata Atlântica, né, os outros biomas, como o Cerrado, como a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga, também algo que tem que ser refutado, porque o papel dos órgãos ambientais é exatamente fazer esse ordenamento para que a gente possa ter esse nível de intervenção dentro de limites que sejam aceitáveis. O que o projeto de lei propõe agora, basicamente, a proteção só se daria para remanescentes primários. E, na maioria dos casos, né, isso significa, para a Mata Atlântica mesmo, é quase nada, né? Mesmo formações bem desenvolvidas que a gente tem aqui na Mata Atlântica, tecnicamente, se você for apurar, é uma vegetação secundária em estágio avançado. Pelo projeto de lei, Malu, mesmo isso estaria passível de ser suprimido apenas pela vontade do proprietário, né? Então, nós voltaríamos aí a década de 30, né? Porque desde o Código de 34, que nós já temos, tanto no Código Florestal de 34 quanto no Código de Águas, a gente já tinha previsão dessa supervisão do Estado, né? E com essas autorizações prévias como condição para a supressão. Então, nós estaríamos, com a aprovação disso, remetendo a um retrocesso aí que é inimaginável, né? Mas, enfim,
entre tantos que a gente assistiu nesse período. Mas, particularmente para a Mata Atlântica, nos preocupa demais esse projeto, sabe? E é tão contraditório, porque se nós temos a Mata Atlântica tratada na Constituição Federal como patrimônio nacional, é competência, portanto, e obrigação do governo garantir a proteção desses patrimônios nacionais, né? E aí você tira completamente quer dizer, os órgãos dessa competência. Assim, na minha avaliação, a gente poderia arguir, inclusive, a inconstitucionalidade de um projeto de lei como esse. Porque, agora, obviamente, João, ele fere o artigo 225, né, com relação, pelo menos, a esses ambientes que estão lá elencados como patrimônio nacional. Uma proposta desse tipo é flagrantemente conflitante com o que dispõe a Constituição. E nós temos um outro projeto, né, Malu, 195, que vai na mesma direção, ainda que tentando dar uma roupagem, né, um pouco mais palatável, vinculando isso como um benefício para a agricultura familiar, mas que também é extremamente preocupante, porque é um projeto de lei, esse 195 de 2021, ele também prevê a possibilidade de que, nas propriedades da agricultura familiar, seria possível extrair até 40 metros cúbicos de madeira da reserva legal por ano, sem autorização prévia, né? Então, esse ainda é mais grave, porque ele direciona, né? E aí, se nós conjugarmos os dois, nós só teremos alguma proteção para formações primárias e de APP. Porque, veja, se você permite 40 metros cúbicos, é um volume considerável de madeira, principalmente considerando que nós estamos falando de propriedades de agricultura familiar, né? Em muitas, imagina, numa propriedade de 10 hectares, né, e, de um modo geral, a média de tamanho das pequenas propriedades não chega a 10 hectares, nós teríamos aí 2 hectares de reserva legal. Em 2 hectares, você tira 40 metros cúbicos num ano, 40 metros cúbicos no ano seguinte. Em 5 anos, não tem mais reserva legal. É uma contradição total, quer dizer, inclusive, nesse caso, ferindo, né, o próprio Instituto da Reserva Legal. Porque a reserva legal é uma área também especialmente protegida, né? A Lei 12.651 criou essas duas figuras que incidem, né, em restrição administrativa ao direito de propriedade. Então, basicamente, esse projeto de lei, que é do Lúcio Moschini, esse 195, ele subverte completamente, inclusive, o próprio Instituto da Reserva Legal. Ela deixa não faz sentido mais, porque é reserva legal, mas eu posso todo ano tirar 40 metros cúbicos. Então, ela, em algum momento, vai acabar a reserva, né? E como ele trata de pequena propriedade, muito rapidamente esses estoques estarão exauridos. É de uma irresponsabilidade total, né? Quer dizer, e nós estaremos aí desperdiçando, jogando fora uma biodiversidade que a gente sequer... nossos bancos genéticos, né? As reservas legais, elas são bancos genéticos desse patrimônio que é a Mata Atlântica. E quer dizer que a gente não está vendo passar só a boiada sobre a lei da Mata Atlântica, está passando o trator e a motosserra, em 3 projetos. Não, sem dúvida. Porque até eu te diria, nós tivemos num primeiro momento, com aquelas iniciativas do ministro Ricardo Salles, né, de procurar fazer esse tipo de flexibilização através dos instrumentos infralegais, né? E ele mesmo, naquela fatídica reunião lá, mencionou isso, né? Que se esperar pelo Congresso demoraria muito. Então, era a história do parecer e caneta, né? Então, muita coisa foi desestruturada a partir de atos infralegais que precisam ser revistos. Nós temos um arsenal imenso aí de portarias, de instruções normativas, mesmo de decretos, que precisam de uma revisão urgentíssima, porque eles conseguiram desestruturar muita coisa com isso. E a segunda etapa, né, que é essa que nós estamos vivenciando ainda, é o embate no próprio parlamento, agora com projetos de lei, né? E aí a ameaça é muito mais séria, né? Porque, e principalmente para a lei da Mata Atlântica, né, hoje parece que nós temos 2 focos assim muito direcionados, né? Que é
retirar o pouco que se conseguiu de avanço na revisão do Código Florestal, com as mudanças na Lei 12.651, que tem uma infinidade de projetos de lei, todos querendo relativizar a proteção que foi conferida, né, pela 12.651, e fundamentalmente com a Mata Atlântica, né? Porque a gente sabe, né, Malu, que tem alguns setores que nunca se conformaram com a aprovação da Lei da Mata Atlântica, né? A gente sempre teve que conviver com esse tipo de pressão, e que agora estão entendendo que é um momento favorável, né? E, através de projetos de lei, estão procurando dilapidar literalmente com a Lei da Mata Atlântica. E nós precisamos estar atentos e mobilizados para fazer frente a isso e impedir que esse desmonte prossiga. É super importante esse debate aqui, nesse podcast da Frente Ambientalista, justamente para mostrar para a sociedade que esses setores que o João menciona, eles se aproveitaram, assim como o então ministro do Meio Ambiente, na época, da pandemia, do afastamento da sociedade, desses encontros presenciais no Congresso, no Parlamento. Já era difícil ir a Brasília para acompanhar a votação, para fazer pressão, para estar presente. Nós aprendemos a nos organizar, tivemos que reaprender a nos organizar por meio das redes sociais, de ferramentas como essa que a gente se encontra aqui, mas a ausência da sociedade, dos corredores da Câmara dos Deputados, do Senado, das comissões permanentes, sobretudo da Comissão de Meio Ambiente, abriu espaço para que essas coisas que estavam lá, então, escondidas, ocultas, se levantassem e encontrassem um momento favorável. Mas a gente está aqui no momento eleitoral, então essa é a oportunidade de dizer não a esses parlamentares e congressistas que, durante esse mandato, atuaram contra a proteção do meio ambiente, contra a Mata Atlântica e a própria sociedade civil, a comunidade científica, de nós não os reelegermos e escolhermos candidatos e candidaturas comprometidas com a proteção do meio ambiente. Quer dizer, ampliar a participação de deputados, deputadas, senadores e senadoras aqui na Frente Ambientalista, para que seja, de fato, uma frente ambientalista que venha construir um país sustentável, um país inclusivo e mais justo para todo mundo, não é, João? E que respeite os nossos biomas, né? Respeite a Mata Atlântica, ou seja, o Brasil poderia estar aí anos-luz à frente nos compromissos do clima, com uma economia de baixo carbono, trazendo novos paradigmas, projetos de lei de uma agenda positiva para o meio ambiente, como, por exemplo, o mercado de carbono, pagamento por serviços ambientais, apoio para reservas de proteção de recursos naturais privadas, uma infinidade de instrumentos positivos, né, de uma agenda ambiental positiva e não de uma agenda ambiental retrógrada, como essa que a gente está assistindo. Então, eu gostaria de pedir, João, para que você concluísse aí com um recado para quem vai às urnas, como prestar atenção, como poder virar esse jogo para que a gente tenha um Congresso Nacional que represente de verdade a nossa sociedade e não só esses lobbies obscuros que atentam contra as nossas conquistas. É importante ressaltar aqui que a Frente Parlamentar Ambientalista hoje é uma frente pequena em termos numéricos, né? Mas é uma representatividade de uma qualidade, de uma combatividade excepcional, né? E, por isso, tem conseguido feitos assim extraordinários. Por isso é fundamental, né, que realmente quem está, né, realmente comprometido com a construção de um país mais comprometido com a qualidade de vida das pessoas, com a justiça social, né, avalie com cuidado, né, e realmente procure eleger parlamentares, né, que estejam efetivamente comprometidos com o futuro, né, e não vinculados, amarrados ao passado. Nós precisamos virar essa página. E mais do que isso, né, é uma eleição também para o Executivo. Nós vivemos um momento terrível e nós precisamos voltar a assumir esse protagonismo,
né, tanto no cenário internacional, mas como também no cenário interno, né, nós termos uma condição de estar administrando esse país com os olhos no futuro, com os olhos na melhoria da qualidade de vida das pessoas, no uso racional dos recursos naturais. Então, é muito importante, né, que cada um de nós, nesse momento, reflita bem e faça uma escolha certa, uma escolha correta, para que a gente recoloque esse país nos rumos. Isso é absolutamente emergencial, Malu. Nós precisamos e temos que acreditar que vamos virar essa página. Vamos virar essa página, sim, com certeza. A Frente Ambientalista e as nossas organizações não governamentais, a Rede de ONGs da Mata Atlântica, a SOS Mata Atlântica, o Observatório do Clima, o Observatório da Governança da Água, tantos outros movimentos, né? Nós conseguimos fazer a resistência. Fizemos a resistência, né? Estamos aí e vamos ampliar, encher de cores múltiplas essa frente ambientalista na próxima legislatura, eleger candidatos e candidatas nos 17 estados do bioma Mata Atlântica, nos demais biomas e para a presidência da República que estejam comprometidos com essa agenda ambiental, de verdade, não só com a campanha, com a vida, com o futuro, como você muito bem disse. Com o futuro, com a vida, com o amor, né? Com o que tem de mais positivo, que é isso que a gente precisa. Com a paz, né? Exatamente. Com a paz, exatamente. Com o mar, com os oceanos, com todos os nossos patrimônios, que a gente faça uma retomada de desenvolvimento para todos e para todas no Brasil. Então, se você gostou desse nosso conteúdo, dessas informações, quiser mais informações sobre as leis que tramitam no Congresso Nacional da Agenda Ambiental, a Frente Parlamentar Ambientalista tem um observatório de leis, as nossas organizações e os nossos portais também. Você pode acompanhar no YouTube, nas redes sociais, e toda semana haverá um podcast que tratará de assuntos como esse e outros temas de seu interesse. Então, entre em contato conosco e muito obrigada.